Se prepara porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar essa landing page do absoluto zero. Eu vou te mostrar como que eu criei ela lá no Figma, como que eu fiz para exportar imagens, cores, tipografia e como que eu implementei tudo isso passo a passo dentro do Elementor. Então, se você tem interesse em aprender a criar landing pages, melhorar o seu processo de criação de sites, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, até porque eu vou disponibilizar para poucos inscritos. Olha só, você vai ter que estar inscrito no canal. Esse projeto para você poder utilizar aí no seu dia a dia. Então, corre, dê o play e assiste até o final para você ficar por dentro de tudo que eu fiz aqui e replicar para os seus clientes. Mas antes de começar o tutorial, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você está estudando aí para aprender a criar sites WordPress do início ao fim e está encontrando dificuldade, principalmente aqui no YouTube? Você está assistindo vários vídeos e vê que às vezes você aprende de um jeito, aí em outro vídeo já está ensinando de outro, ou até mesmo você ficou com uma dúvida e não encontrou a resposta para isso? Bom, se isso está acontecendo com você, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Através desse curso, eu vou conseguir te ensinar a criar sites profissionais do início ao fim, sem ficar perdido, porque eu vou te mostrar como que é o meu processo de criação, o meu processo que eu utilizo há mais de 15 anos e venho, atualizando e aprimorando ele a cada ano. Então, dentro desse curso, eu vou conseguir te mostrar todas as etapas do processo de criação, eu vou conseguir te explicar estratégias, passar dicas exclusivas e assim você vai conseguir aprender a criar sites e ingressar da maneira correta dentro desse mercado que está em expansão. Então, se você tem interesse de conhecer e aprender a criar sites WordPress usando o Elementor, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso e as vagas estão abertas com preço promocional. Não perca tempo, corre que eu estou te esperando lá do outro lado. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso projeto. Vamos analisando aqui o layout da landing page. Eu tenho uma landing page com 1, 2, 3, 4, 5 dobras, contando com o rodapé 6, E aí eu tenho um layout bem tranquilo. Eu tenho aqui a primeira dobra, a seção Hero, com uma coluna lateral com uma imagem, a foto de uma pessoa e uma imagem de fundo. A segunda aqui eu já tenho um gradiente no fundo com uma imagem lateral e uma coluna de texto à esquerda. Aqui eu já posso ver que eu tenho uma coluna central e dentro dessa coluna central eu tenho outro container com uma listagem seguida, uma do lado da outra aqui. Nessa outra parte aqui eu tenho um container com 2 containers internos com aí informações de texto, E aqui eu tenho um container final com tudo centralizado, logotipo, uma imagem de fundo e o rodapé básico. Como você já sabe, eu gosto de trabalhar aqui no canal com a criação de uma Style Guide, uma guia de estilo. Então eu coloco sempre as cores que eu vou utilizar dentro aqui de uma área separada. Eu também tenho a questão da tipografia, a família principal, a família secundária, subtítulos, textos e links, já tenho tudo definido aqui. Eu tenho um vídeo no canal, inclusive, que eu explico isso, eu vou deixar na descrição o link. E eu gosto de separar também a questão da identidade, ou seja, do logotipo, do favicon, então eu já tenho isso aqui separado. Eu também tenho os estilos de botão para facilitar a minha vida e os ícones que foram acrescentados, criados dentro do layout. Então eu já deixo separado aqui, pronto para ser exportado, para usar lá dentro do Elementor, Então é um layout bem tranquilo. Eu vou começar agora, com essa parte aqui, a seção Hero. E aí eu já vou lá para dentro do local WP criar um novo projeto. Então, se você não conhece o local WP, é um software que eu utilizo para simular um ambiente web na minha máquina e aí eu não preciso contratar uma hospedagem já de cara. Agora, se você já tem uma hospedagem ou já pretende começar na hospedagem, o processo é basicamente o mesmo. Você vai instalar o WordPress e aí já começa instalando o Elementor e já começa a criar o seu site. Então, seguindo aqui o meu processo, eu vou criar aqui dentro do local WP um novo site e aí vou fazer as configurações.
O meu site chama Resende Advogados. Aqui em opções avançadas eu posso alterar a URL local. O local onde vai salvar os arquivos na minha máquina eu posso manter esse mesmo, continuar. Eu vou vir aqui em Custom, porque eu quero configurar como se fosse pela primeira vez para você ver. Eu já defino aqui uma versão do PHP. A opção, né, de um servidor aqui, eu gosto de usar Apache. E o banco de dados, eu gosto de usar a última versão do MySQL. Então, eu uso sempre as últimas versões, veja só. E aí, depois de configurado aqui, eu venho e clico em Continue. Bom, agora eu vou definir um nome de usuário, né? Então, eu vou colocar aqui o meu nome, Fred. Eu vou colocar o password também, Fred. E aqui eu tenho o meu e-mail. Em opções avançadas, eu posso configurar aqui a linguagem. Então, eu gosto de trabalhar com português, né? Vou descer aqui até chegar no português do Brasil. E a opção de multisite eu deixo desativada. Não é um site multisite, né? Então, feito isso, novamente eu clico aqui para adicionar site. Bom, agora eu estou adicionando o projeto, ele está criando aqui na minha máquina, vai pedir autorização para criar pastas. Então, provavelmente, no seu computador também vai pedir isso aí. Pronto, ele pediu aqui para mim, eu habilitei e agora ele está fazendo, né, a criação aí do meu projeto na minha máquina, instalando o WordPress, ele está colocando ali, fazendo todas as configurações do banco de dados. Quando você for fazer isso no seu projeto, caso você já comece a criação do site na hospedagem, o processo é bem simples, você vai iniciar a instalação de um WordPress dentro da hospedagem. Eu não recomendo começar pela hospedagem, já falei isso em outros vídeos, eu recomendo sempre que você comece na sua máquina local, depois que você terminar o projeto, você faz um backup e aí sim você importa para a hospedagem final, certo? Para questões, né, de segurança, até para poder dar tempo de receber do cliente, enfim, por N motivos. Então, eu sempre começo pelo local WP. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, com o local WP, eu tenho essa ferramenta, né, para fazer login com um clique. Então, eu já habilito ela aqui, já coloco aqui o meu usuário, certo? E aí, eu venho aqui, ó, e clico em WP Admin. Então, com isso, eu não vou perder tempo fazendo o login, colocando minha senha, meu nome de usuário, eu já entro direto no WordPress. Pronto, feito isso, eu venho aqui em atualizações, verifico se tem alguma coisa, né, pendente, eu já tenho aqui atualizações de tradução, prontinho, tá atualizado, certo? Agora eu vou começar um serviço de limpeza. Eu venho aqui em posts e vou apagar tudo que tem aqui. Ó. Por que que eu faço isso? Como eu vou criar uma landing page, não faz sentido manter esse tipo de conteúdo dentro do site. E esse tipo de conteúdo, mesmo na lixeira, mesmo em rascunho, ele abre brecha para invasão. Então eu vou apagando. As páginas aqui eu vou deixar somente a página de política de privacidade, certo? Essa página de exemplo eu vou colocar ela na lixeira. Eu vou criar uma nova página que é a home page. Então eu já coloco o nome dela. Opa, cliquei errado aqui. Já coloco o nome dela, ó, Resende Advogados. Site de advogados. Ou eu posso colocar escritório de advocacia. Deixa eu colocar aqui, escritório de advocacia. Por que que eu faço isso? Que é para otimizar já essa URL, certo? Bom, eu vou publicar ela aqui, perfeito. Depois a gente vai continuar editando ela. Vou voltar para o WordPress. Já tenho aqui minha página de política de privacidade, a minha homepage. Eu só coloquei o nome do site, né, o nome da empresa na homepage, mas essa aqui vai ser a homepage. Eu venho aqui no lixo, vou excluir essa página aqui. Aqui em comentários, não tem nenhum, ok. Aqui em plugins, já vou começar adicionando aqui o Elementor, certo? Então, eu venho aqui já em populares, eu vou encontrar o Elementor aqui. Já começo fazendo a instalação dele. Outras ferramentas que eu já posso instalar alguns add-ons, né? Para trabalhar aí paralelamente com o Elementor, né? E nesse caso, eu gosto de usar o Rep Add-ons, né? Então, vou esperar aqui ele ativar o Elementor.
Dentro desse processo aqui, né, abrindo um parêntese, dentro desse processo de configuração inicial do Elementor, eu posso seguir aqui, ó. Deixa eu seguir. Ele vai pedir para conectar ao Elementor a minha conta, que aí eu já vou habilitar o Elementor Pro. Então, já vou conectar aqui. Pronto. Ele vem e pergunta, eu quero começar a trabalhar com o tema Hello Bees, que é digamos assim, a versão avançada do tema Hello, né, que é o tema que o WordPress aliás, que o Elementor usa. Então eu posso vir aqui e trabalhar com ele. Então ele já vai fazer a instalação do tema para mim dentro aqui desse setup, né? Pronto. Ele me pergunta essas coisas aqui, eu nem vou esquentar, pular. E aí ele já cai para dentro da criação de um modelo de página, enfim, que é desnecessário para mim nesse momento. Ó, ele já está começando aqui, eu não preciso disso. Vou fechar. Eu vou voltar para o WordPress, sair para o WordPress. Pronto. Ele criou aqui para mim uma página, um conteúdo, né? Ó, um modelo de página que eu não preciso dessa página, já vou excluir. Lixo. Pronto. Isso aí faz parte do processo, certo? Tranquilo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou adicionar mais um plugin, que é o plugin do Elementor Pro. Então, vou vir aqui, ó, e vou enviar esse plugin. Deixa eu procurar ele aqui, que eu tenho ele há bastante tempo. Ó, Elementor Pro. Essa última versão aqui. Pronto. Vou instalar. E aí, como durante, né, a configuração do Elementor, ele já pediu ali para conectar a minha conta dentro do site do Elementor. Ó, eu achei que ele já ia vir com a licença aqui instalada, não veio. Então, vou clicar aqui para conectar. Vou conectar mais uma vez. E aí eu vou poder usufruir de todos os recursos do Elementor Pro. Pronto, está ativado aqui. Vamos continuar a configuração. Agora aqui em plugins eu vou adicionar aqui mais um plugin, que é o Rep Addons. Esse aqui. Rep Addons. Pronto. Ele vai trazer aqui para mim. Às vezes, quando a gente está trabalhando na máquina local, leva um tempinho, né? Então, esses são os dois plugins add-ons que eu gosto. O Essential Add-ons e o Rep Addons, né? São os que eu mais utilizo, certo? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o Rep Addons porque tem algumas ferramentinhas, algumas coisas que são legais de se ativar. Eu vou mostrar para vocês conforme a gente vai construindo aí a landing page. Então, eu já vou deixar isso aqui instalado e ativado, né? Pronto. Se eu não me engano, ele vai abrir também um setup de configuração, igual o Elementor, né? Após a instalação, ó, já começou aqui. Eu posso começar com essa configuração aqui, eu sou um usuário normal, Nest, e aí você clica aqui, ó, para ver tudo, e aí você vai conseguir ter uma noção de todas as opções, certo? Então tem muita coisa aqui, ó. Lembrando que se você abre tudo, vai disponibilizar muitas ferramentas para você. Muitas ferramentas criativas, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou descer, deixa eu ver, cadê o que eu quero? No caso, eu quero essa aqui, ó. Grid Layer é uma ferramenta legal. Deixa eu ver o que mais. O resto já tá... Esse aqui, ó, Rep Mouser Cursor também é bem legal. Já está ativo. As outras, eu nem vou me alongar explicando, porque eu não vou usar. Então, Next, eu não vou contribuir. Next, Done. Pronto. Essa é a configuração básica necessária para você utilizar esse plugin. Foi feito aí. Muito bem. Agora, vamos para as configurações aqui de leitura e configurações gerais. Então, aqui em configuração geral, eu tenho aqui o nome do site, a descrição, né? Escritório de Advocacia em Goiânia. Então, quando você for fazer sempre um site, landing page, é interessante você colocar o ramo da empresa, né, o segmento comercial
e a cidade onde ela atua, principalmente, porque isso aí já ajuda no que se refere a SEO, Google e etc, certo? Bom, essas são as configurações básicas. Eu gosto de trabalhar com essa opção aqui de data, né, e hora, essas aqui, salvei. Agora eu venho aqui e pulo para configuração de leitura e eu já escolho uma página estática como sendo a inicial, que no caso é a resenha de advogados, certo? Uma outra coisa muito importante é se certificar desta opção estar desmarcada desse jeito aqui, porque se ela estiver marcada, o Google não vai conseguir encontrar o seu site. E aí eu salvo essas alterações. Muito bem, então nesse exato momento aqui, eu já tenho o meu WordPress configurado minimamente. Eu já posso começar aí a construção da minha landing page. Então eu venho aqui, ó, dentro de, vamos ver aqui, páginas, todas as páginas. Eu tenho aqui resenha de advogados, então eu vou clicar para editar. Como eu estou editando pela primeira vez, ele abre o editor do WordPress. E aí, para seguir adiante, eu vou precisar vir aqui, ó, editar com Elementor. E aí eu vou transformar esse editor e vou começar a usar o editor do Elementor. Então, venho aqui, ó, clicar para editar com Elementor. Muito bem. Aqui dentro do editor do Elementor, eu vou passar um overview bem rápido. Todas as ferramentas que a gente precisa, elas se encontram na coluna à esquerda, todas as ferramentas de criação. As ferramentas de responsivo e configuração dessa página em questão, elas estão aqui no topo e aqui em configurações da página, certo? Então, aqui em configurações da página, eu já tenho o título da página, o status, como se fosse, né, aquelas informações que estão disponíveis no editor padrão do WordPress. E aí, descendo mais um pouco, eu tenho layout da página. Isso aqui é um detalhe muito importante porque a gente precisa escolher a opção tela do Elementor. Por que tela do Elementor? Você vai ver, ó, sem cabeçalho, sem rodapé, apenas o Elementor. Ó, vou voltar aqui porque ele já atualizou. Sem cabeçalho, sem rodapé, apenas o Elementor. O que significa isso? Quando a gente está trabalhando com o Elementor, a gente tem a possibilidade de adicionar cabeçalho e rodapé padrão em todo o site. Ou seja, a gente cria uma vez o cabeçalho, uma vez o rodapé, e ele vai ficar fixo, repetindo em todas as páginas. Principalmente quando você está criando um site institucional. Mas como a gente está criando uma landing page, eu não preciso que o cabeçalho e o rodapé apareçam em todas as páginas, porque o meu site ele vai ter só uma página, que é a própria landing page. Então, aí eu escolho a opção tela do Elementor, certo? Bom, estas outras opções aqui, elas são opções extras que só aparecem quando eu ativo o plugin Happy Add-ons. Então, se você não ativou, essas opções aqui não vão aparecer e aí tá tudo tranquilo, certo? Bom, esse aqui é um checklist para a gente começar a configurar inicialmente o nosso primeiro site. Eu posso desconsiderar porque eu vou fazer isso aqui, mas de uma forma mais tranquila, né? Eu não vou seguir esse passo a passo do jeito que ele colocou aqui, não. Então, vou fechar aqui, ok. Eu tenho aqui um painel flutuante de estrutura, ou seja, eu consigo ver o que eu estou criando em forma de uma estrutura navegável aqui, né? Como se fossem layers. Aqui em cima eu tenho opções de visualização e a opção de publicar. Aqui na coluna, né, à esquerda, no topo, eu tenho opções de habilitar ou desabilitar essa estrutura. Eu tenho as configurações do site, que é a próxima coisa que a gente vai mexer. E aqui eu tenho as opções de ativar a barra de ferramentas. Ó, se eu clico aqui, eu vejo as barras de ferramentas. E aqui no logo do Elementor, eu tenho mais menus. Eu tenho a opção de ir para o construtor de temas, ver o histórico do que eu já fiz. Preferências de usuário para questões de mudar layout da página e alguns atalhos. Eu tenho aqui o meu Elementor, certo? E voltar para o WordPress. Então, agora que a gente já está situado aqui com todas as opções que a gente tem, e eu posso afirmar que no momento essas opções aqui não serão úteis para nós, somente essa, né? Caso a gente queira voltar lá para o painel do WordPress. Mas o que a gente vai mais usar vai ser a configuração aqui que a gente já fez. E agora eu vou começar a configuração do site. Então, eu tenho configurações dessa página, que a gente já viu, e agora eu tenho configurações do site. As configurações do site,
Eu já coloquei um vídeo lá no meu canal também explicando o que é isso aqui, como você pode configurar de uma maneira profissional. Então eu vou passar brevemente aqui, mas aqui em configurações do site a gente define cores, fontes, tipografia, estilo de botão, estilo de imagem, estilo de formulário para o nosso site. Então a gente padroniza o design do nosso site. É aqui que entra aquela questão do UI design, né? Você vai aplicar todo o seu conhecimento aqui para deixar o seu site todo padronizado. E agora, aqui embaixo em configurações, eu tenho as opções de configuração de identidade do site. É aqui que eu vou colocar o logotipo e o favicon, né? Então eu vou voltar aqui no Elementor, eu vou clicar aqui no logotipo, eu vou descer aqui, ó, para a opção de exportar e vou clicar no mais. Fazendo isso, eu tenho a opção de exportar esse logotipo. Veja só. Só que como ele é um arquivo vetorial, eu vou escolher o SVG e vou clicar aqui para exportar. Vou caçar aqui dentro da minha máquina aonde está a pastinha, ó, imagens, e eu tenho aqui logotipo. Logotipo, Resende, advogados. Ok. Eu vou colocar aqui, ó, topo, que é o logotipo que fica no topo. Perfeito. Aproveitando, né, o embalo, eu já vou descer lá para a parte de baixo, a última dobra, e já vou exportar, veja só, o logotipo aqui também do rodapé, né? Então, já vou dar aqui um group aqui, vou vir aqui no maisinho. Ele tá branquinho aqui, então eu não consigo ver, e vou colocar SVG também e vou exportar. E agora eu tenho o logotipo rodapé. Pronto, então já tenho aí os dois logotipos. No início do vídeo eu mostrei que eu tenho o guia de estilos, né? Meu Style Guide aqui. E aí eu já deixei separado algumas coisas. Uma delas é o favicon, então eu já vou clicar aqui no favicon. Eu tenho duas opções de favicon, né? Se esse não ficar legal, eu posso usar esse aqui. No caso, eu acredito que esse aqui vai ficar legal, então eu já venho aqui, ó, dentro do Figma e vou exportar. Deixa eu selecionar, né, os dois, porque ele não está selecionado. E aí eu venho aqui em exportar, PNG, e vou exportar o favicon. Pronto. O favicon, ele precisa vir com esse nome, porque aí por padrão ele vai aparecer lá. Então, já vou exportar ele aqui, ok. Agora eu vou voltar aqui para o meu Elementor, escolher imagem, venho aqui no painel de mídia, selecionar arquivo, vou lá naquela pasta que eu coloquei. Pronto, vou subir tudo isso aqui. Ah, Fred, mas por que você está subindo tudo isso aí, né? É porque eu vou utilizar todas essas imagens. Então, eu já venho aqui, ó, deu um bugzinho aqui que ele não subiu tudo. Então, vou pegar aqui, ó, do topo. Olha, por algum motivo, ele não está permitindo que o SVG seja upado, né? Ele não permitiu. Então, o que que eu faço nesse caso? Eu vou vir aqui, ó, abrir aqui de volta o WordPress. Eu não fecho aqui porque eu vou continuar daqui. Eu venho aqui em mídia, né? Deixa eu vir aqui primeiro em Elementor, configurações. Eu preciso fazer algumas configurações. Aqui em avançado, ó, ativar envio de arquivos não filtrados. Ativei. Com isso, ele vai permitir que aquele arquivo SVG seja upado para dentro do site. Venho aqui e salvo as alterações. Pronto, por isso que ele não permitiu. Um outro detalhe interessante é aqui em recursos, tá? É bom você vir aqui e ativar tudo, porque aí você libera todas as funcionalidades do Elementor Pro, ok? Então, agora que está tudo ativado aqui e eu fiz a configuração aqui dos arquivos não filtrados, vou voltar aqui, certo? Vou vir aqui, vou selecionar o arquivo, vamos ver se ele vai permitir. Talvez eu tenha que dar um refresh na página, ó, não permitiu. Então, quando é assim, eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou publicar a página só para salvar mesmo, sem nada. Vou recarregar a página, porque aí ele recarrega todo o código, todo o Elementor e etc. Todas as permissões. Vamos voltar aqui. E se mesmo assim não funcionar, a gente segue por outro caminho. Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar arquivo.
logotipo do topo. Ah, ó, liberou, agora funcionou. Eu venho aqui em título, posso fazer o seguinte, para dar uma melhorada no SEO, ó, Resende Advogados, copio aqui e colo aqui como texto alternativo. Esse texto alternativo é para quando a imagem não carregar, aparecer alguma coisa escrito, certo? Posso tirar aqui o topo. Aqui debaixo também do título eu posso tirar. Ó. E aí, selecionado aqui, eu clico para selecionar. Pronto, já tenho definido aqui qual é o meu logotipo do site. O favicon aqui eu já subi também. Pronto, agora eu clico aqui para salvar alterações. Bom, feito isso, eu já tenho o meu logotipo, o meu favicon. Vamos seguir agora para a questão aqui do layout. Qual que é a largura da minha landing page? Então, eu volto aqui no Figma. Vamos dar uma olhada para ver qual que foi a largura que a gente estabeleceu aqui, ó. Eu clico aqui no meu frame, desço aqui, ó, e habilito aqui as colunas, né, o grid. Vou pegar a ferramentinha aqui, ó, só para mensurar 1170. Ok, então essa é a área útil do meu site. Então, eu vou vir aqui, ó, e coloco 1170. Ok, feito isso, eu clico para salvar alterações. Você ainda pode adicionar pontos de interrupção para a questão do responsivo. Mas eu acredito que com esse layout bem simples, esses pontos de responsivo aqui para tablet e celular já são o suficiente. Muito bem, vou voltar aqui, agora que eu já configurei o meu logotipo e a largura da minha página, eu vou configurar as cores globais. Por padrão, ele já adiciona essas cores aqui, certo? Então, como eu já tenho a minha paleta de cores, eu vou começar adicionando essas aqui, depois essas e essas aqui, certo? Então, vou começar por essa aqui, que é a cor, digamos assim, essa aqui, na verdade, né? A cor principal. Então, eu clico aqui, copio, né? Para pegar o hexadecimal dela. E venho, ó. Eu coloco aqui principal. Aqui tem o secundário. Então, eu posso pegar essa outra aqui. Ok. Agora, ele tem uma aqui que é a cor do texto. A cor do texto é essa aqui. Então, eu já vou adicionar ela aqui. E ele tem uma cor de realce, que, digamos assim, é a cor do link, né? Ou uma cor de realce. Eu gosto de trocar esse nome e colocar assim, ó, link, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar essa cor aqui novamente. Fred, mas você já definiu ela aqui em cima. Ok, mas caso eu tenha, né, que alterar a cor principal, vamos supor que eu coloque nos títulos a cor principal. Só que aí no link eu não quero, né? Eu quero que ela tenha a mesma cor, só que aí futuramente eu troco a cor principal dos títulos por outra. Mas eu quero manter a cor do link. Então, por isso que eu estou usando repetidamente aqui, certo? Então, você pode repetir as cores aqui. Dependendo, né? No caso, eu estou otimizando para situações que eu possa ter no futuro. Então, vou adicionando mais aqui. Ó, essa cor aqui mais escura. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, cor 1, ok. Agora eu tenho essa aqui mais clara. Ah, Fred, mas por que esse tanto de cor? Porque tem no layout. E se porventura eu precisar, eu chamo elas, aciono elas. Aqui são cores, o preto eu não coloco, mas os tons de cinza eu coloco. Pronto. Porque eu posso vir, como eu disse, a precisar acionar essas cores, né? Eu coloco aqui. Ok, certo? Agora, vou mostrar um exemplo prático. Eu tenho aqui backgrounds, ó. Eu vou colocar aqui, vou copiar. Aí aqui eu já coloco background 1, BG 1. Vou adicionar mais outra aqui, BG 2. Ok. O nome você que escolhe, tá? Eu gosto desses nomes aqui para ficar mais fácil para eu identificar depois. Copiei aqui. BG3. Essa é uma etapa que a gente leva um tempinho, mas que é necessária. Eu estou fazendo aqui para você compreender. E aí depois você vai poder fazer facilmente no seu projeto. E sempre é interessante ter uma cor positiva e negativa de comunicação. Então, eu tenho aqui o verde e agora eu tenho aqui o vermelho.
que é como se eu precisar, né, colocar em algum lugar um formulário de contato. Mensagem foi enviada. Aí o verdinho é a cor positiva e o vermelho é a cor negativa, de quando não funcionou alguma coisa. Pronto. Tenho colocado, né? Estou com tudo pronto aqui, todas as minhas cores. Venho aqui e salvo as alterações. Bom, agora eu tenho que configurar também as fontes globais. Aqui em fontes globais eu vou configurar só algumas, não vou configurar tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo. E nesse projeto aqui eu estou utilizando duas famílias de fonte, então eu vou configurar somente aqui a família principal para a versão do computador. Eu não vou me estender para o responsive, senão vai ficar muito longo aqui, quase que um curso inteiro. Então eu já vou começar aqui com a fonte Playfair, né? Playfair Display, regular 40. Então eu venho aqui, ó, coloco H1, coloco o nome Playfair H1. Eu venho aqui, coloco Playfair H1, tamanho 44. Eu sempre trabalho com múltiplo de 4, certo? Então, quando eu vou criar fontes aqui, eu trabalho com múltiplo de 4. Nesse caso aqui, qual é a configuração que eu coloco? Eu coloco a família tipográfica, o H1, que é o único título que pode estar presente na página com maior destaque, eu coloco ele com tamanho 44. A altura da linha eu mudo para EM e coloco 1.2. Espaçamento da letra e espaçamento entre palavras eu não mexo, certo? E aí eu configuro dessa maneira, a partir do 44. Que é o que eu defini no meu layout. Ok, agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó, vou colocar o Playfair 2, H2, que é o segundo título, né, com menor relevância. Então, venho aqui, ó, Playfair. Agora, em vez de 44, eu coloco 8 a menos. Então, em vez de 44, vai ficar 36. Negrito e a altura da linha 1.2 também. Perfeito. Agora eu tenho aqui o texto e eu tenho o link. Para a questão do texto, eu utilizo a fonte Instrument Sans. E o texto aqui eu utilizo o tamanho ou 16 ou 18. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei, na verdade eu estou usando o Inter, né? Inter Light 18. Então, deixa eu mudar aqui, ó, que é Inter Leve 18. Né? E aqui nos links é Inter 18. E aí o peso é um pouquinho mais pesado, já é negritado, né? A altura da linha para textos eu uso EM 1.4. Vou voltar aqui no outro texto, EM 1.4. Ok. Tenho feito aí o H1, o H2, o texto, o link. Agora eu vou adicionar o H3. Vou até copiar aqui. O H3. No caso, é o Playfair. Opa. Eu usei 36, então no caso agora vai ser 28. O peso já não é o mesmo negrito, é um peso mais leve. E a altura da linha eu já coloco menos, eu coloco 1.4, ou seja, um espaçamento maior. Por quê? Porque o texto diminuiu, então ele não pode ficar muito apertadinho. Eu coloco ele com espaçamento maior. O texto grande, que é o entrelinha mais espaçado. Feito isso, agora eu venho aqui e vou colocar o subtítulo. Então, vou colocar aqui subtítulo. E aí eu começo o subtítulo 1, que é esse aqui, ó. É o Inter médio 28. Então, eu já começo aqui o subtítulo. Inter. Subtítulo 1. Inter. Ok. 28. Coloco aqui EM 1.4 também.
E o restante eu não mexo. Aqui, em peso, eu coloco semi-negrito. Agora eu vou adicionar um segundo subtítulo. Logo mais eu te mostro aonde estão esses subtítulos no layout. Subtítulo 2. Esse subtítulo aqui, ele é Inter 20. Esse primeiro é 28. Então, esse aqui é o 20. Ok. Configuração do espaçamento entre linha 1.24. E eu já salvo aqui. Bom, já tenho aqui os principais títulos aqui e tudo mais. Lembrando que eu coloquei o H1, o H2, o H3. Eu posso colocar até o H6, certo? Mas eu não vou me estender, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E como eu mostrei aqui para você, é muito simples você complementar. O ideal é você fazer igual eu fiz aqui, ó. Colocar toda a família para você ter à disposição até o H6, certo? E depois você ir configurando no responsivo os tamanhos. Eu coloquei aqui só na versão de computador desktop. Depois você pode ir fazendo para as outras versões. E eu recomendo que você faça seguindo aquela escala de 8 pixels de diferença, certo? Muito bem. Agora que eu configurei aqui, eu vou voltar. E eu tenho aqui as fontes globais. Então, agora que eu defini as fontes globais, eu vou vir aqui ó, em tipografia. E aí eu vou chamar o que eu configurei lá em fontes, né? Então, cor do texto, eu já defini. Tenho aqui, ó, tipografia do texto, também já defini. Espaçamento entre parágrafos, eu gosto de usar 20 pixels. Link aqui, eu só configuro a questão da tipografia aqui, e ó. Mas posso vir a alterar isso aqui também, porque o Elementor costuma dar uns bugzinhos, tá? Eu posso remover isso aqui. H1, venho aqui, Playfair, H2, Playfair H2, H3, Playfair H3. Se surgir a necessidade de um quarto título aqui, um quinto e um sexto, eu volto aqui e coloco. Mas nesse caso aqui, só esses já estão bons. Pronto, salvei aqui. Agora, eu já tenho a minha estilização pronta. Aqui em botões, eu não vou configurar agora, certo? Eu já prefiro configurar lá no layout, mas a gente pode já deixar padronizado isso aqui também. Imagens eu não configuro. Campo de formulário também não configuro por aqui, porque o nosso site pode ter vários formulários em diferentes situações, em fundo claro, fundo escuro, dentro de pop-up. Então, eu não vou definir um padrão fixo, porque senão vai me dar mais trabalho sobrescrever esse estilo. Então, por isso que eu não configuro. É mais ou menos a mesma teoria dos botões. Eu posso ter vários tipos de botões ao longo da página, e se eu configuro aqui um estilo apenas, depois eu vou ter mais trabalho para sobrescrever ele. Então, por isso que eu não mexo por enquanto, certo? Bom, vamos lá. Fiz todas as configurações, salvei as alterações, clico aqui no xizinho e vamos começar a criação aqui da nossa primeira dobra. Então, aqui eu já posso ver como que a gente interpreta aqui essa estrutura, né? Eu tenho aqui um container com um container interno, container filho, com essas informações de texto e uma imagem aqui ao lado, certo? Então, vamos começar a configurar essa coluna interna aqui, que tem mais ou menos 60%, 55% de largura. Então, vou vir aqui, ó, vou adicionar um container no sentido linha, ó, porque essa coluna de texto está ao lado da imagem, né? Então, é sentido linha. Quando é o sentido coluna, é quando todos os itens estão um em cima do outro, né? Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando dentro de um container principal, que é a primeira dobra como um todo, e dentro dela eu vou colocar um container lateral, porque tem muitos itens aqui, e ao lado desse container eu vou colocar uma imagem, perfeito? Então, vamos lá. Agora, aqui dentro, né, dentro desse container, eu vou começar adicionando aqui essa imagem de fundo, né? Então, eu já selecionei a imagem de fundo, ó, veja só. E eu fiz ela de uma maneira bem estratégica. Vou mostrar aqui para você. Eu coloquei um gradiente aqui nas laterais, certo? Para não mostrar aonde a imagem termina. E coloquei também um gradiente, uma máscara
de opacidade aqui embaixo, para não mostrar onde a imagem termina. Então, se você clicar na imagem e arrastar, ó, não dá para ver aonde ela termina. Então, com isso, eu exporto essa imagem com este tamanho aqui e centralizo ela dentro do container. Então, já que ela está selecionada, eu venho aqui. Aliás, eu posso exportar ela usando esse plugin aqui, ó, WebApp. Ó, WebApp Exporter. Por que eu exporto usando esse formato WebApp? Porque esse formato aqui, ele exporta a imagem com mais, digamos assim, detalhamento, com mais resolução e o tamanho fica bem pequenininho. Então, eu vou colocar aqui o nome, ó, Background, Section 1, né? Então, eu vou colocar esse nome aqui. Qualidade da resolução, eu vou manter aqui, posso colocar entre 85 e 90, tá? Ó, no caso aqui ele não permite 85, então eu vou colocar aqui 80. Eu quero o tamanho da imagem 1x, o nome aqui posso manter dessa forma aqui, certo? E eu venho aqui e clico para Export. Pronto. Ele vai exportar, vai perguntar para onde eu devo exportar. Vou colocar aqui dentro da pastinha que eu já configurei. E eu tenho aqui o nome da imagem certinho, pronto. Exportou. O próximo passo que eu vou fazer agora é exportar a foto dessa mulher, né? Ele está falando aqui alguma coisa que não permite exportar, né? Deixa eu ver aqui. Exportar may freeze UI try selection field ou small nodes. Bom, ele não está permitindo eu exportar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar como PNG. Por que PNG? Porque eu quero o fundo transparente. Depois eu converto ela em WebApp, certo? Então vou exportar aqui. Foto advogada hero. E aí é bom você, nesse caso aqui, como não é uma imagem de fundo, é uma imagem que vai ficar ali, colocar, né? Deixar ela mais otimizada, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Resende Advogados. Ok. Muito bem. Feito isso, vamos voltar lá para dentro do Elementor. Eu vou colocar aqui uma altura mínima de 700 pixels. Pronto. Já tenho configurado aqui a direção linha, ou seja, eu vou ter um container interno e a imagem um ao lado do outro. Justificação do conteúdo aqui, né? Eu vou colocar espaço entre, porque cada item vai ficar nos cantos, né? E alinhar itens, eu vou colocar aqui, ó, pela parte de baixo. Logo mais você vai entender o porquê. Agora eu venho na aba estilo, plano de fundo, tipo de plano de fundo. Eu vou colocar uma cor aqui, ó, que é o branco. Né? No caso aqui o branco. E eu vou adicionar uma imagem. Essa imagem aqui eu vou subir, que é a imagem de background, e eu já vou subir a imagem da advogada também. Pronto. Tá aqui. Vou colocar a imagem de fundo. Olha a diferença do tamanho, né? Eu coloquei essa imagem de fundo que é bem maior. Ela ficou com 280 KB. Ela pode ser otimizada ainda mais, mas eu não vou perder tempo com isso. E eu também tenho a imagem da advogada que, ó, em PNG ficou 500 KB. A imagem da advogada é interessante a gente diminuir. Então, eu venho nesse site aqui, ó, Tiny PNG, certo? E eu gosto de fazer a conversão usando aqui. Então, eu venho aqui, ó, clico aqui, eu vou pegar estas duas imagens, porque eu acredito que dá para otimizar elas ainda mais. Ó. Tá salvando o WebApp. Olha para quanto já baixou, bem mais, né? 71% e aqui abaixou 17%. Nesse caso aqui, ele está oferecendo só esse formato aqui PNG, né? Acredito que tenha como baixar isso aqui para o WebApp, só que eu não vou mostrar aqui porque eu não sei onde está essa opção no momento, porque o site mudou. Então, já vou baixar aqui logo. Salvar imagem. Vamos colocar aqui. Ok. Sim. E agora eu vou salvar esse PNG aqui, porque já baixou bastante também. Então tá tranquilo. Vou sobrescrever aqui.
Como eu já subi a imagem desse pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir de novo e depois eu deleto. Porque se eu apagar e subir, ocorre do endereço e o nome ficar bugado. Então, eu vou, agora que eu subi, ó, vou apagar, vou excluir, porque aí eu já tenho a imagem, ela até adicionou, ó, um traço aqui, né? Ó, adicionou um tracinho 1, porque é uma imagem a mais, não é a mesma. Então, agora eu vou colocar aqui a imagem de fundo, que tem mais ou menos 778 pixels, então eu posso até mudar a altura para 778, ó. E agora eu vou configurar aqui o estilo da imagem, né? Então, vou colocar a resolução completa, ok. Posição centro ao centro. Anexo padrão, repetir, não repetir. Tamanho de exibição automático. Pronto. Já está aqui a minha imagem. Ok, não preciso configurar mais nada aqui. Na aba avançado também. Eu só faço isso aqui, ó. Em preenchimento, está zerado aqui, mas tem um tamanho definido, que é de 10 pixels. Então, eu faço isso aqui, eu zero, porque aí tirei qualquer espaçamento interno. Muito bem, agora vamos continuar aqui. Eu vou adicionar um container. Adicionei um container aqui e eu vou colocar a espessura dele mais ou menos 55 pixels. Ok. Agora eu vou configurar a questão aqui do alinhamento e disposição dos elementos dentro desse container filho. Eu posso até inclusive mudar o nome aqui, ó. Container filho. Eu tenho um container pai e o container filho, porque assim fica fácil de eu me localizar aqui. Bom, tá aqui o container filho. Sentido dos itens, coluna vertical, de cima para baixo, e alinhar os itens à esquerda, né? Então, vai começar de cima para baixo e alinhado à esquerda aqui. Ok. Agora, eu venho aqui em mais ferramentas e vou adicionar o logotipo. Eu já tenho aqui o logotipo, né? Posso vir aqui, ó. Logotipo, cadê? Logotipo do site, arrasto aqui. E aí, ele vai trazer o logotipo padrão que eu defini. Lembrando que esse container aqui, ó, ele tem um espaçamento interno também. Então, eu vou voltar nesse container, venho aqui em avançado, preenchimento, tiro. Agora ficou tudo certinho, né? Bom, vamos continuar aqui ajustando o logotipo. Então, eu tenho o logotipo aqui, eu vou vir aqui em avançado, largura, personalizado, mudo para pixels, porque eu preciso definir uma largura fixa para esse logotipo. Aqui no meu site, ele tem o tamanho de 280 pixels. Então, eu vou colocar aqui, ó, 280. Esse 280 aqui é as dimensões desse box rosa, tá vendo? Esse box rosa em contorno aqui não é o tamanho da imagem, porque todo elemento dentro aqui do Elementor, quando a gente está usando, né, toda ferramenta, todo widget tem um container, uma caixa, né? E aí, o elemento que a gente está criando fica dentro dessa caixa. No caso, a imagem tem esse container aqui, né? Essa caixa. E o tamanho da imagem a gente define aqui, ó, em largura. Então, aqui eu vou colocar 100%. Ou seja, eu quero que a minha imagem ocupe 100% desse quadrado rosa aqui, desse container aqui, né? Então, coloquei 280. Ok. Muito bem. Agora eu vou continuar aqui. Vou adicionar esse título aqui. Então, eu volto aqui no maisinho. Adiciono aqui um título para a página, colo o título aqui, mudo aqui para H1, certo? E aí eu tenho o meu primeiro título. Venho aqui, tipografia, ele já está pegando, ó, H1, Playfair. Eu só vou mudar para tudo maiúsculo e colocar fino. Perfeito. Só que o entrelinha aqui está menor, tá 120 pixels, ó, que é a mesma coisa de 1.2 EM, né? Então, mesmo assim ainda está dando a diferença. Então, eu posso diminuir um pouquinho mais aqui. Deixa eu voltar aqui para EM. Ó, esse bug aqui acontece de vez em quando, tá? Quando você vai mudar de pixel para EM, então fica de olho. Pronto, ó, eu vou colocar somente... Vou colocar um pouquinho menor. Ó, 1 já tá bom, certo? Às vezes tem essa diferença aí, quando você vai fazer do Figma para o Elementor, né? Algumas medidas aqui ficam um pouquinho diferentes, então você tem que ficar atento. Bom, aqui nessas outras configurações, nenhuma a mais. Eu só vou pegar a cor, né? Que é um preto. Então, vou vir aqui e vou colocar um preto. Fred, mas você não está usando as cores padrões. Não estou.
Eu não defini uma cor de preto aqui. Por que que eu não defini? Porque o preto ele é bem básico. Então eu venho aqui e defino. Ok, agora eu tenho aqui o primeiro subtítulo. Então eu já vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui esse título. Venho aqui, ó. Colo ele, coloco aqui como H3, venho aqui, ó. Tipografia, subtítulo 1. Pronto. Ele tem o tamanho de 28, Instrument Sans regular. E ele tem essa cor aqui, ó, 89. Começa com 89. Então, 28, aqui eu posso diminuir para normal, que é o regular. Esse entrelinha aqui eu vou diminuir um pouquinho. Eu tô achando essa fonte meio grande. Aqui no layout não tá. Ó, não tá tão grande assim. Ou tá? Deixa eu ver. Eu posso diminuir um pouquinho. Mas, na verdade, eu não vou mexer, não. Eu posso diminuir, mas não vou mexer, não. Porque senão eu teria que mexer naquela proporção que eu falei, de 4 em 4. Não, se bem que ficou legal, 4. Então, pronto. Agora, vou procurar aqui pela cor, né? Ó, essa aqui é a cor secundária, né? Ok. Agora eu tenho a mesma cor aqui. Vamos pegar o texto aqui. Venho aqui na ferramentinha texto. Adiciono aqui embaixo, arrasto mesmo, né? E solto. Colei o texto aqui, ok? Já está com o texto padrão. Agora eu venho aqui em botão, ó. Adicionei aqui o botão. Vou pegar aqui, agendar, consulta com especialista. Então, vou mudar o nome aqui. Eu não vou colocar um link, porque esse site aqui é fictício. Então, normalmente, esse link aqui você já pode colocar direto para o WhatsApp, certo? Bom, agora eu vou configurar esse botão aqui. Esse botão aqui ele tem todo um estilo, né? Um gradiente, uma sombra atrás. Então, eu vou começar pelo gradiente, ó. Peguei a primeira cor, vou vir aqui em estilo. Plano de fundo, a primeira cor é essa aqui. Esse é mais um caso onde eu não vou colocar cor padrão. Por quê? Porque estou usando um gradiente. Se der algum bug depois eu quiser mudar a cor, aí vai ficar complicado, né? Vai alterar a cor. Vamos supor que eu queira mudar a cor lá nos padrões e aí eu não quero que mude nos botões. Só nas outras partes do site tudo bem, mas nesse botão não. Então, por isso que eu mantenho dessa maneira aqui a cor independente. Eu não uso aqui, ó, pegando um estilo que eu já defini de maneira global. Bom, agora eu vou aumentar o espaçamento interno. Venho aqui em preenchimento, ó, vou começar colocando 20 aqui. Já está bem próximo. Agora eu venho aqui, ó, nas laterais, eu vou colocar 28. Perfeito. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ao passar o mouse, eu posso manter, né, do jeito que está aqui e só colocar isso aqui, ó, grow, que aí o botão sobe, né? Vou colocar também uma sombrinha aqui, só que eu tenho que colocar nos dois, né? Então, vamos colocar aqui uma sombrinha. Vou colocar aqui essa sombra com 10, desfocar aqui 20 e vou diminuir a transparência. Deixar algo bem discreto mesmo, com 20% só de transparência, ó. Copio aqui e memorizo, 10, 20. Agora eu venho aqui, ó, ao passar o mouse, 10, 20 e aqui na cor coloco. Perfeito. Ó, eu não vou alterar a cor do botão, vou colocar somente ele com o movimento. Certo. Então, teoricamente, desse lado aqui a gente já concluiu. Eu vou só dar uns espaçamentos aqui. Veja só que aqui em advogados, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho aqui um espaçamento do título para advogado de 33, né? Que na verdade é 32. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um detalhe muito importante. Esse container, por padrão, ele já adiciona 20 pixels de espaçamento entre todos os itens. Então, eu já tenho 20 pixels aqui. Então, se eu quero colocar para ficar 32, eu vou vir aqui nesse logotipo e aqui embaixo, inferior, eu vou colocar só 12. Que aí ele vai somar os 20 que foi pré-determinado pelo container. E aí eu chego aqui a 12 pixels, a 32 pixels de distância. Aqui eu tenho 35, então eu posso colocar nesse título aqui embaixo também 12. Empurrou aqui, certo?
Do texto para o título eu tenho 28, então aqui eu só vou colocar nesse subtítulo aqui 8, porque somado aos 20 que foi estabelecido aqui dentro do container, já deu a diferença. E aqui, nesse texto, ele tem 28, só que tem um detalhe. Esse texto aqui, lembra que lá nas configurações de tipografia eu coloquei 20 pixels como sendo o parágrafo? Pois é, então ele já está somando aqui, ó, 20 mais 20, 40, então já tem muito espaço. Eu posso fazer o quê? Nesse texto aqui, colocar um negativo de menos 20, ó, certo? Só que aí o que acontece? Eu tenho 8, então eu vou colocar em vez de 20, 12. Pronto, agora eu tenho o espaçamento certinho aqui que eu defini no meu layout, né? Muito bem. Agora, o que acontece? Ele está muito embaixo aqui, está colado, né? Então eu vou voltar no container Py, vou fazer isso aqui, ó, em layout, eu vou colocar pelo início. Ok, está aqui no início. Qual que é a distância aqui? 41. Então eu vou vir aqui ó, no container Py, vou colocar aqui um padding ou um espaçamento de preenchimento na parte superior de 40. Pronto, já empurrou aqui para baixo. Tem esse espaço aqui, basicamente o mesmo aqui. E agora eu vou adicionar a foto da mulher. A foto da mulher, ela vai ficar ao lado desse container. Então eu vou vir aqui no maisinho, imagem, e vou adicionar aqui, ó. Pode acontecer de não vir, né, porque eu estou, né, editando aqui. Então você clica, ele vai adicionar a imagem em algum lugar. Nesse caso, adicionou dentro do container que eu estava trabalhando. Então eu vou fazer o seguinte, ó, me guiando aqui pelo painel da estrutura, eu vou pegar essa imagem, vou arrastar ela aqui, ó. E agora eu pego o container filho e arrasto para cima. Pronto, agora a imagem está aonde eu quero. Bom, para começar a editar ela, eu já clico nela, resolução da imagem, completo. Nessas opções aqui eu não preciso configurar nada. Aqui em estilo, aliás, eu preciso escolher a imagem, né? Pronto, ó. Já defini aqui a mulher. Agora aqui em estilo, vamos pegar aqui qual que é o tamanho da foto da mulher. O tamanho dela é de 764. Eu vou arredondar para 760. Então, vem aqui em personalizado, pixels, 760. Pronto. A largura aqui eu vou colocar 100%. Pronto. Só que, ó, não está encostando, né, na parte de baixo. Ela meio que está flutuando. Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu seleciono a mulher, venho aqui em avançado. E aí eu posso arredar ela aqui, mas vai dar muito trabalho. Então, para essa situação, o que eu recomendo? Eu vou recomendar colocar essa imagem como se fosse absoluta, com posição absoluta. Então, eu vou voltar aqui, vou diminuir, colocar 55. A imagem da mulher, eu vou colocar aqui, ó, padrão, mas aí eu mudo aqui, ó, posição absoluta. Pronto, ela ficou agora com o tamanho real, na posição real, certo? Ok, só que aí ela está com posição absoluta em relação ao container Py. Como que eu configuro isso? Muito bem, eu vou colocar ela aqui, ó, na posição horizontal. Eu vou mudar aqui para porcentagem, vou colocar aqui, ó, 50%, ela começando a partir daqui, certo? Orientação vertical, ela colada aqui na parte de baixo, ó. Já ficou próximo, né? Assemelhou mais ao meu layout. Então, eu tenho sempre essas duas alternativas. Eu tentei fazer com posição relativa, né? Ou modo padrão, não deu certo. Então, eu vou colocar ela de maneira absoluta, que aí eu posiciono certinho aonde eu quero. Perfeito? Então, ó, eu tenho aqui a minha imagem e a mulher, só que ela está um pouquinho maior, né? Ela cresceu aqui, então eu posso diminuir. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vou diminuir o tamanho dela. Pronto. Agora ela está bem próxima ao meu layout. Esse texto aqui que está me incomodando um pouco, porque no meu layout ele está maior. E aqui, no Elementor, ele está menor. Então, eu vou aumentar esse texto aqui também. Ao invés de 44, eu vou colocar ele. Eu posso vir aqui direto e mudar aqui também, né?
Em fontes globais, ó, em vez de 44, colocar 48. Perfeito. E eu não estou usando negrito lá, estou usando make normal. Então, vou salvar a alteração aqui. Vou voltar lá para o meu layout. Vamos ver aqui. Ele não mexeu, então vou alterar aqui. 48. Vou aumentar aqui essa coluna. Pronto. Ó, agora está no tamanho certinho. A imagem também. Eu posso até trazer essa imagem um pouquinho mais para cá, se quiser. Deixa eu ver se eu tinha colocado. Editar a imagem aqui. Se eu tinha colocado aquela opção aqui em avançado de transformar. Ó, eu já tinha. Tirei. Pronto. Agora a imagem está aqui, começando na metade do container, interagindo mais com o texto. Ficou bem legal. Vamos ver nosso layout, ó. Ela está interagindo mais aqui. No meu layout, ela está interagindo até mais. Ficou até mais legal. Então, se você quiser, você pode também, como eu posicionei ela de maneira absoluta, você pode vir aqui, ó, 50% e colocar um pouquinho a mais, ó. Só que se você for empurrando mais, ó, o que acontece? Ela vai sumindo aqui, certo? Então, por isso que eu coloquei 50 aqui, já meio que dei uma definida, né? Então, esse aqui é um ajuste meio que manual que você vai fazer, porque eu defini que essa imagem ela vai ficar posicionada de maneira absoluta aqui. Bom, feito isso, a gente vem aqui, já publica, porque a nossa primeira dobra está pronta. Vamos partir para a segunda. A segunda, ela é bem mais simples, como é de costume, né? Eu tenho aqui, é basicamente essa primeira, né? Só que sem o logotipo, ó, segue a mesma estrutura. Então, para facilitar o meu trabalho, eu, ao invés de criar uma nova, eu posso só fazer isso aqui, ó. Duplicar. Perfeito. Agora que eu dupliquei, eu vou alterando. Vou excluir esse logotipo, porque não tem. Agora, a imagem aqui, ela não precisa ser absoluta. Eu vou voltar ela para o modo padrão, pelo menos a princípio. E vou vir aqui no container Py e vou alinhar tudo ao centro. Ó. E aqui na imagem, eu também vou tirar essa opção aqui. Eu quero que tudo fique centralizado. Ok. No fundo aqui do container Py, eu já venho aqui em estilo, vou mudar para gradiente. Eu tenho uma imagem, né? Eu vou tirar, mudo para gradiente. Vou descer aqui, eu vou mudar o ângulo para 90. Aliás, menos 90. E aí eu tenho aqui essa cor, né? Vou pegar aqui já. Tenho a cor da esquerda e a cor que vai para a direita. Pronto, copiei, colei. É sempre assim, copiando e colando do Figma para o Elementor. Perfeito. Agora eu vou começar o trabalho de copiar e colar, né? Só que aqui, em vez de ser H1, é H2 e o subtítulo aqui é o subtítulo 2. Então, vamos lá. Venho aqui, mudo a tag HTML por conta do SEO. E aqui eu posso diminuir H2. Vamos colocar aqui leve, maiúsculo. Leve não, porque ficou muito... Ok? Só que eu tô achando muito discrepante, né? A questão dos tamanhos. Ó, tá 36, mas está bem menor. Então, eu vou aumentar aqui mais. Perfeito. Ok, diminuir aqui o espaçamento entre linha para 1. Vou copiar aqui o subtítulo. Posso manter aqui o H3, ok. Mudar a cor para um branco, ok. Pegar a cor aqui, aliás, o texto, né? Perfeito. Falar com especialista. E aí eu vou alterar aqui esse botão para o estilo, né, do outro botão, que é um cinza. Eu vou só fazer na unha aqui mesmo, só para agilizar, mas é um cinza 31. Então, esse primeiro aqui, ó, 31. Pronto. Falar com especialista. Então, eu já tenho meio que pronto aqui. Agora, eu vou trocar essa imagem. Então, eu venho aqui no Figma, ó. Eu tenho a imagem já toda agrupada aqui, ó, uma imagem bem grande. Vou vir aqui, ó, em exportar. PNG, vou exportar. Foto advogados. Resenha de advogado. Salvo.
Agora eu vou aqui no Tiny PNG, né? Deixa eu arrastar essa imagem para poder otimizar ela. Ó, de 437 para 102. Prontinho. Ok. Agora eu vou voltar aqui. Essa imagem aqui eu vou alterar. Vou enviar. Pronto. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar aqui para otimizar o SEO. Desenho de advogados. Ok. Tá aí a minha imagem, certo? Muito bem. Então, tenho aqui a minha segunda dobra pronta. Vou vir aqui, vou atualizar. Agora, vamos para a terceira dobra. E essa imagem aqui, ela está bem configurada. Deixa eu ver aqui. Esse tamanho aqui é um tamanho... Cadê? De 580. Então, acho que ela está até um pouquinho maior. Muito bem. E aqui, essa dimensão aqui é praticamente a mesma. Um pouquinho menor, né? Esse container aqui. Então, em vez de 57, eu vou colocar ele aqui, ó, 55. E essa imagem aqui está com 500. Vamos colocar aqui 45, né? Porque essa aqui é 55. Esse container é 55, então a imagem aqui. Eu posso colocar isso aqui também, ó. Porcentagem 100%, que dá na mesma, né? Muito bem. Agora vamos seguir aqui adiante. Adicionar aqui um novo container no sentido linha. E aí eu venho aqui. Aliás, é no sentido coluna, ó. Porque esse aqui é de cima para baixo. Muito bem, então aqui eu tenho agora um container pai dentro, eu tenho um container filho com espaçamento interno aqui de 80, né? Aqui eu não configurei, né? Mas eu tenho a altura de 810. Esse aqui, ó, esse container de cima, ele é 810. Então vamos colocar aqui 810. Aqui eu tiro o padding e vou lá. Tá com a altura lá igual o do meu layout. Bom, aqui embaixo eu vou adicionar agora esse terceiro, né? Essa terceira dobra. Vamos pegar aqui e vou adicionar agora esse título aqui, esse subtítulo. Nesse caso aqui eu já vou usar uma outra ferramenta. Eu vou aproveitar a oportunidade para te ensinar um macete aqui bem bacana. Então, eu vou vir aqui, ó, vou configurar esse container. Primeira coisa, de cima para baixo, ao centro, avançado aqui, ó, eu já vou colocar um espaçamento interno de 80 e 80. Eu não vou colocar um tamanho fixo nele não, certo? Por quê? Porque o conteúdo vai editar o tamanho dele. Então, por isso que eu não vou colocar um tamanho fixo. Ah, Fred, mas por que você não fez isso com esses outros aqui? Porque nesses outros containers, né, nessas outras dobras, a imagem era bem maior, então ela que ditava a altura. Nesse caso aqui é o texto que vai ditar. Então vou vir aqui, ó, já vou aproveitar, vou copiar, na verdade não posso copiar. Vou ensinar o macete que eu uso aqui nos meus projetos. Eu vou usar essa ferramenta, caixa de ícone, certo? Então vou vir aqui, ó, vou arrastar, coloquei uma caixa de ícone. Com essa caixa de ícone, eu tenho já um título e um subtítulo. Então, eu não preciso adicionar dois títulos, eu uso uma ferramenta só. E aí, configuro como se fosse dois títulos. Então, eu venho aqui em estilo, conteúdo. Aqui em título, eu ponho o H2. E aqui na descrição, eu ponho o subtítulo 2. Pronto. Agora, eu vou configurar aqui, né? Colocar 40. A cor aqui é o preto. Eu tenho usado aqui o normal, maiúsculo, ok. E aqui eu tenho essa cor, CB alguma coisa. Então, já tenho preto aqui. Aqui eu vou usar o CB alguma coisa. Ó, por incrível que pareça, essa cor não foi documentada. Então, eu vou usar essa aqui, principal. Muito bem. Então, tenho aqui já o meu título e subtítulo configurado. Tô achando só pequeno aqui, certo?
deixando só pequeno. Aqui também ficou, mas tá no mesmo tamanho agora, 40. Aqui tá 40 também. Então tá tudo certo. Vamos lá, vamos seguir adiante. Aqui eu tenho, né, uma quebra, né? Esse título aqui, ele tá meio que menor que a coluna em si. Então eu posso fazer o quê? Essa ferramenta aqui, eu posso vir aqui, ó, personalizado. Em vez de colocar 100%, eu diminuo para 80 aqui ou 70, ó. Já quebrou ali onde eu queria. Vou colocar 70, pronto. Personalizada. Tem que quebrar no sigilosa. Então, pronto. 65. Aí. Perfeito. Depois disso, eu vou adicionar um container agora para colocar esses itens em lista. Então, por que que eu vou adicionar um container? Porque nesse caso aqui, eles estão um ao lado do outro, ó. Sentido linha. Ele vem aqui, quebrou, continuou na segunda linha. Ele não é em cima um do outro assim, né? Eu posso até fazer, mas vai ficar mais complexo. Então, aqui embaixo desse título, eu venho aqui, ó, adiciono um container. Ele adicionou, certo? Aqui, deixa eu até ver. Aqui, eu não estou usando a largura total, tá vendo? Não estou usando a largura total, estou usando menos. Posso diminuir também a largura aqui do container. Ele está com 1140, posso diminuir mais um pouquinho. Ou eu posso diminuir o container interno. Agora eu só estou achando estranho porque que não pegou aqui. Deixa eu salvar e ver se lá no layout a configuração ficou ou eu não salvei. Deixa eu vir aqui em layout, 1170, era para estar ajustado, né? E ele não ajustou, mas tudo bem. Então a gente vai fazendo esse ajuste aí. Ok, feito isso, a gente continua aqui, eu acabei de adicionar aqui o container e agora eu vou configurar aqui esse container interno. Então eu já vou colocar ele no sentido linha. Vou colocar ele aqui, ó, espaço entre, começando de cima e vou habilitar o envolver, ou seja, na hora que os itens chegar aqui no canto, ele quebra e continua na linha seguinte. Muito bem. Agora o próximo item que eu vou adicionar é o list, né? Aliás, list não, ícone também, caixa de ícone. Porque aí eu vou adicionar uma caixa de ícone e um texto, certo? Deixa eu até tirar esse grid aqui, que eu preciso ver certinho a cor e os detalhes dos elementos. Então, tenho aqui um ícone, tenho o título. Ok, então vamos lá. Vou começar aqui com esse. Então, como eu tenho um container, isso aqui ele tem que ter mais ou menos 40 ou 45% de tamanho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou manter esse ícone aqui, agora eu tiro ele. Vou pegar aqui já o texto e coloco aqui. Eu não vou precisar dessa descrição. Vou configurar aqui, ó, para a posição do ícone ficar aqui. Aqui em conteúdo é interessante você mudar para essa opção aqui, ó, div, tá? Porque aí você consegue manipular melhor o alinhamento dos itens, uma vez que a tag HTML aqui dentro não é um título. Então, coloca div. Bom, alinhamento vertical, certo? E aqui, alinhado à esquerda, o texto. Muito bem. Tamanho do ícone aqui, 48. Então, eu venho aqui, ícone 48. O texto aqui é o Inter Bold 18. Então, eu vou vir aqui em conteúdo. Eu posso pegar esse aqui, link, 18, negrito, ok? E a cor preta, né? Ó, perfeito. A descrição eu não vou mexer porque não tem descrição. E tá aí o meu minha primeira caixa, né? Vou até mudar aqui a cor. Pronto. Aqui no container, eu já esqueci de tirar o espaçamento interno, então pronto. Agora vamos lá. Vou ver aqui o espaçamento interno, ó, 34, 34 e 32, né, nas laterais. Então, essa caixa de ícone aqui, eu venho aqui em avançado agora, eu vou colocar 32. E na parte inferior e superior é 34. Ok. Aqui, em plano de fundo, eu vou colocar uma das cores. Ó, coloquei aqui um daqueles background. Foi o exato, né? Borda, vou colocar um arredondamento aqui de 10.
Pronto, tem a minha primeira caixa, né, de ícone. Perfeito. Agora, eu posso fazer o seguinte, vir aqui, ó, e duplicar. Duplicou, duplicou e duplicou. Agora eu venho aqui e vou alterando o texto. Ó, coloquei aqui. Aqui embaixo também. E aqui também. Pronto. Alterei. Essa caixa de ícone aqui, eu vou definir o tamanho dela em 45. E vou pedir para ela esticar o tamanho. Ela vai crescer. Então, se tiver espaço vazio, ela vai crescer. Se não, ela vai ficar com 45. Então, eu vou pegar agora, vou copiar e vou colar o mesmo estilo para as outras, ó. Pronto, agora todas têm o mesmo espaçamento, né? Só que o espaçamento aqui, ó, tá maior, né? Desse container. Então, eu venho aqui no container, layout, e ao invés de 30, eu vou colocar, ao invés de 20, eu vou colocar 32. Pronto. E esse container, ele é menor. Ele é uns 90% menor. Veja só. Então, eu já diminui ele aqui e já ficou todo certinho. Agora, eu vou exportar cada um desses ícones. Lembra que no início do vídeo eu falei, né, que eu deixo separado? Então, eu já tenho aqui separado também os ícones. Ó, tá, estão todos aqui. Eu venho aqui e vou exportando um por um no formato SVG. Então, ó, SVG, ícone 1, Resende, Advogados, ok. Ícone 2, ícone 3, e ícone 4. Ok. Exportou. Agora eu venho aqui na página e vou adicionando em cada uma dessas caixas. Agora eu clico aqui, ó, em enviar arquivo SVG. Enviar arquivo, selecionar arquivo. Eu pego todos os ícones aqui e subo. Pronto. Ele pegou, na verdade, às vezes ele dá esse bugzinho, tá? Ele pega o último ícone. Eu enviei, mas aí ele tá pegando o último. Então deixa eu pegar aqui o primeiro. Ó, pegou o primeiro. Agora aqui eu venho, subo o segundo. Olha que coisa chata que o Elementor dá. Isso é um bugzinho muito chato. É até bom acontecer isso comigo, porque aí quando acontecer com você, você já vai saber como lidar. Vou subir aqui o ícone 3. Ok. E o último, o ícone 4. Que já era, né, o que tinha. Deixa eu ver qual que é. Não, é o brasão. Então, vamos subir ele de novo. Pronto. Ok. Inserimos. Agora, vamos voltar aqui para o nosso layout. Continuar. Tenho agora um texto e um botão. Esse texto e esse aqui, que eu tenho na seção anterior, vai servir. Então, deixa eu permanecer aqui. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Venho aqui, ó. Se eu colar aqui dentro do container, vai bagunçar tudo. Então, eu vou colar aqui em cima. Pronto. Agora eu faço o seguinte, ó. Eu arrasto aqui para baixo através do painel estrutura. Então, coloquei ele aqui embaixo. Venho aqui, vou centralizar e vou fazer a mesma coisa. Ó, vou copiar o botão. Agora eu colo em cima aqui do elemento que ele adiciona logo em seguida. Muito bem. Um outro detalhe que a gente pode fazer é diminuir aqui, né? Então, em vez de usar aqui os 1140, eu vou diminuir aqui. Colocar uns 920. Deixa eu ver, na verdade, aqui, né? Quanto que é em pixels? Ó, 970. Então, eu vou colocar aqui 970. E aqui que eu tinha colocado 90%, mantenho 100% agora. Pronto. Ok. Agora, vamos trabalhar com os espaçamentos internos, né? Igual o que eu tinha feito aqui em cima, né? Que eu coloquei o subtítulo para o texto. Tem um espaçamento aqui, vamos ver, de 30
22. Não, 28. Vou colocar aqui também, ó. Venho aqui e vou adicionar só um 8. Ok. Aqui eu vou adicionar um 8 também. Porque assim eu mantenho o padrão. E esse aqui também. Só que esse aqui, ele já tem esse espaçamento, né? Então vamos dar uma olhadinha. Ó, tá mais ou menos igual. Então eu vou manter aqui. Se bem que aqui ele tá com espaçamento de 37. Ele tá maior, né? Tá maior um pouco aqui. Mas, como o nosso layout ele já tá meio assim, discrepante do Elementor para o Figma, então eu vou manter dessa forma aqui, que aí sigo normalmente. Bom, agora, deixa eu pegar aqui, vou salvar, publicar e seguir para a próxima, que é essa dobra aqui, né? Então eu tenho uma dobra com duas colunas dentro de um container principal. Vamos lá. Então eu vou vir aqui no maisinho, clico aqui e eu já tenho até essa opção aqui, ó, posso usar ela tranquilamente, ó. OK. Muito bem. Agora eu vou só copiando e colando os elementos, né? Então eu já vou começar aqui. Eu tenho esse container aqui que ele tem 80 pixels interno, então eu já venho aqui, o container Py, coloco, ó, 80, 80, o mesmo espaçamento desse daqui de cima, só que esse aqui ele tem um fundo mais escuro, então já venho aqui na aba estilo, vou adicionar aqui uma cor mais escura, perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Vou copiar, ó, e colando. Aqui ele tem um texto corrido, então eu vou copiar o texto logo. Porque aí depois eu só venho com a estilização. Ó, um subtítulo aqui, eu tenho um subtítulo aqui, tenho outro aqui, então eu posso escolher. Vou pegar esse aqui. Esse aqui, eu estou achando que eu estou usando o subtítulo 2. Subtítulo 1. Ó, estava usando o subtítulo 1, eu não havia alterado. Então vamos voltar aqui para o normal. Vou copiar ele e vou usar ele aqui. Perfeito. Agora, eu tenho aqui uma lista, né? Uma lista de ícones. Então, eu vou pegar a ferramenta List, ó, e vou adicionar aqui. Pronto, adicionou. Tiro aqui e vou copiando o texto. Eu gosto de fazer dessa maneira porque depois que todos os elementos já estão na página, aí depois eu só venho configurando a estilização, certo? Então aí é bem mais prático. Veja só, adicionei aqui todo o conteúdo. Aqui eu tenho aqui o ícone e o texto aqui. Eu vou mudar para o branco. OK. E agora, né, como eu disse, vamos estilizar. Primeira coisa que eu vou começar é tirar o espaçamento interno dos containers filho aqui, né? Então, ó, já vou começar tirando o espaçamento interno. Veja que nesse caso aqui, o container Py, ele não deu nenhum espaçamento interno. E aqui eu tenho um espaçamento interno até relativamente grande. Então, eu vou vir aqui no container principal, venho aqui em Layout, tá zerado aqui, ó. Eu vou começar com 32. Perfeito, já adicionou aqui. Agora, vamos alterando os estilos, depois eu aumento, se necessário, aqui o espaçamento entre os dois containers internos, né? Os dois containers filho. Então, vou vir aqui, copiar o texto aqui. Ó. Perfeito. Agora, vou alterar a cor. OK. Aqui tem um tom mais clarinho. Perfeito. E agora eu tenho os ícones aqui, né? Esse ícone aqui, ó, de check. Eu já tenho ele separado aqui. Vou exportar ele aqui dentro do Figma. Ícone check. Agora volto aqui. Venho aqui na lista de ícones. Venho aqui, ó,
enviar arquivo SVG, ícone check. Pronto, tá aqui. Só que esse ícone aqui, ele tem o tamanho de 42, então vou precisar aumentar. Ó, 42 já vai ficar muito grande, então vou usar aqui 36, certo? Ok. Fazer a mesma coisa aqui com os demais. Pronto. Agora eu venho aqui em estilo, espaçamento entre. Deixa eu ver aqui quanto que eu coloquei. Ok. 20. Então a gente volta aqui, ó. Já ficou muito, vou diminuir um pouquinho. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o layout ele serve como referência, tá? Pequenas alterações, pequenos ajustes assim de espaçamento, tá tranquilo. O que não pode é mudar muito, mas esses pequenos ajustes aí a gente pode fazer, tá? Igual esse aqui, por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, para 40. Ó. E ainda posso colocar um espaçamento interno aqui. Pronto, para ficar mais parecido com o meu layout, ó. Ok? Muito bem. Então vamos seguir adiante aqui. Terminei mais uma dobra aqui. Vou publicar. Agora eu vou para a dobra final, né? Que é mais complexa um pouco. Veja só, ela é mais complexa. Só que tem um detalhe: todos os elementos que tem aqui, eu praticamente tenho na seção Hero aqui, ó. Então, mais uma vez, eu posso copiar e duplicar, né, essa seção Hero. Então, vou voltar lá para o Figma, ou do Figma, né, para o Elementor. Eu venho aqui, ó, vou copiar, desço aqui e vou colar. Feito isso, eu vou excluir a foto aqui dessa mulher. Eu venho aqui no Container Py, sentido coluna, de cima para baixo e centralizado. Agora, esse container interno aqui, eu também vou centralizar. Perfeito. Agora, eu vou começar alinhando aqui. Claro que eu vou precisar, né, editar o tamanho, enfim. Mas eu já vou fazendo esses pequenos reparos, assim, né, por assim dizer, de alinhamento e tal, para ficar mais fácil. Ok. Agora, eu desço aqui para a parte de baixo, né? Eu quero ver qual que é a dimensão, ó, 750. 750. Aqui foi 970. Então, é muito importante a gente sempre ficar atento a esses tamanhos, né? Essas dimensões. Então, aqui eu posso colocar aqui 100%. E aqui, vou diminuir por 770. Ok. E aqui, ó, em altura, eu tiro essa altura fixa. Pronto. Vou fazer o seguinte, vim aqui em avançado, no Container Py, eu vou colocar 80 e 80, que é o espaçamento que eu gosto de colocar para os containers, né? Então, 80, 80. Ok, feito isso, agora vamos pegar as imagens e os estilos. Esse fundo aqui, eu fiz ele de uma maneira também, né, mais otimizada. O que que eu peguei? Eu peguei a imagem, aliás, eu coloquei no fundo essa cor aqui, um tom de preto aqui, né? Um tom cinza escuro, quase preto. Então, eu venho aqui, ó, no Container Py, já tiro essa imagem, porque eu não vou usar ela, e coloco aqui aquele tom de preto bem escuro aqui, né? Aquele tom de cinza bem escuro. Ok. Agora, eu volto aqui, ó, e pego a imagem dessa mulher. E olha só o que que eu fiz. Ela já tem um gradiente na parte de baixo e nas laterais. Então, a imagem não vai ficar picotada, certo? Então, eu já fiz isso estrategicamente para alinhar a imagem ao topo do container. E aqui embaixo não vai cortar, não vai ficar um corte seco. Vai sumindo
indo de encontro à cor do fundo do container, certo? Então agora eu tenho essa imagem aqui da mulher, ó. Vou vir aqui para exportar e aí eu vou exportar esse PNG. Lembrando que eu recomendo que você exporte sempre em web app, tá? Mas o meu plugin aqui ele bugou, então eu não vou me estender. Então eu vou vir aqui exportar. Vou colocar aqui imagem de fundo, né? Background, seção. Essa seção é a seção final, né? Então vou colocar aqui, ó, final. OK. Agora vou lá naquele site do Tiny, venho aqui, pego a imagem da mulher, ó. Ela está com 1 MB de tamanho. Veja só o tamanho. Baixou para 230 KB. E aí eu vou subir no lugar aqui, substituir por uma menor e mais otimizada. Agora eu volto aqui. E agora eu vou adicionar aqui a foto da mulher. Ó. Perfeito. Adicionei ela aqui. E agora eu vou configurar. Ó. Resolução da imagem, completo. Posição, topo ao centro, né? Superior ao centro, porque eu quero que a imagem comece aqui, ó. E aí ela acaba quando acabar o conteúdo. Muito bem. Anexo padrão, não repetir e tamanho automático. OK, é isso aí. É desse jeito que eu quero. Agora a gente vai alterar as cores aqui, né? Então eu vou voltar aqui, eu tenho o logotipo do rodapé que eu já salvei, só que nesse caso aqui eu estou usando a ferramentinha logotipo do site, né? Logo do site. Eu vou ter que trocar por uma imagem. Ó, vou jogar uma imagem aqui. Venho aqui. Vou pegar o logotipo branco, né? Do rodapé. Cadê ele? Aqui. Ó. Muito bem. Vou selecionar. Tá aí. Esse aqui eu vou tentar copiar o estilo dele. Vamos ver se funciona. Isso aqui eu nunca tinha feito. Vamos ver se pegou. Pegou, ó, pegou isso certinho, certinho. Esse elemento, ele comunica com esse. Então, posso excluir aqui agora. Aqui eu vou alterar para um H2, porque H1 só pode ter um na página. Vou alterar aqui a cor para o branco. Aqui, deixa eu ver no nosso layout. É outro texto, inclusive, né? Então, vamos voltar aqui. Colocar outro texto. Vamos voltar aqui, ó, é um texto agora. Vamos voltar. Esse texto aqui embaixo, né? Então eu vou subir ele, alterar a cor dele para o branco e ele aparece antes desse subtítulo aqui. OK. Voltando aqui para o Figma, copio aqui o subtítulo. Venho aqui, troco aqui o texto. Então, eu estou fazendo só a troca agora, certo? Dos textos. Eu já alterei as cores, alterei o logotipo, né? Até de ferramenta. Eu estava usando o widget logo do site, agora eu estou usando imagem. Alterei a cor, alterei os textos, agora falta o botão aqui. Então, agendar consulta com especialista. Vamos ver o que está lá no site. Agendar consulta. Não, então tá OK agora. Então, feito isso, eu tenho mais uma sessão pronta. Então, eu venho aqui agora e clico para publicar. Perfeito. Bom, para encerrar, falta só o rodapé. Veja só, tenho aqui o rodapé da nossa landing page. Feito isso, eu vou agora, né? Sabendo disso, eu vou agora voltar aqui. Esse rodapé, ele é no sentido linha, OK? E aí ele tem um tamanho fixo. Vamos lá no Figma ver. Ó, 69, 70. Vou colocar 70. Vem aqui no container, né, adicionado, 70, sentido espaço entre, sentido linha e tudo alinhado ao centro na altura, né? Então vai ficar tudo alinhado aqui no meio, né? E o primeiro texto vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui no meio e o outro vai ficar aqui no canto direito. Muito bem, feito isso, agora eu vou começar a estilizar esse container aqui, vou colocar uma cor nele, ó. Será que é essa? Não, é aquela outra mais escura.
Perfeito, né? Venho aqui em avançado e tiro esse espaçamento interno padrão, muito chato. Agora eu vou vir aqui, ó, e adicionar um título. Na verdade, eu vou adicionar 3 títulos, né? E eu vou mudar eles para H4. Vou vir aqui, mudar a fonte para Inter. E vou colocar aqui um tamanho pequenininho. 14 tá bom. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Venho aqui, copio. Agora tem um segredo muito interessante, né? Um hackzinho muito bacana. Eu vou colocar esse tamanho aqui, ó, de 33%. Ou 30%, não tem problema. Porque aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar mais uma vez. E aí todos terão o mesmo tamanho aqui, né? Vou só mudar o alinhamento do final aqui para a esquerda. Esse aqui fica ao centro, o alinhamento dele. E esse aqui fica com alinhamento à esquerda. E assim eu tenho os 3 com o mesmo tamanho. Não vai ficar um mais para um lado nem para o outro. Porque se eu não colocar esse tamanho de 30%, o que acontece? Um empurra o outro, porque o tamanho dos textos aqui, ó, são, né, diferentes. Então, esse aqui do meio é pequenininho. Só que, como eu te disse, assim como as imagens, o título ele também tem um box, né, um container que envolve ele. Então, o container do título ele é maior, só que o título é menor, fica aqui no meio, ok? Se eu tirar, olha só o que acontece, fica pequenininho. E aqui, se eu colocar, por exemplo, né, política de privacidade, que é um texto menor, olha só o que acontece. Já desalinhou. Por isso que eu coloco porcentagem 30, porcentagem 30. Porque aí todos ficam com o mesmo tamanho, certo? Agora eu venho aqui, vou mudar a cor para o branco. E mais uma vez aqui eu vou mudar a cor para o branco também. Ó. Prontinho, feito isso, agora eu posso salvar a minha landing page. Muito bem. Ó. Eu posso pegar aqui esse botão, colocar um link para o WhatsApp. Um link para o WhatsApp é muito simples. Você digita https wa.me/ e aí você coloca o telefone, né? Mais 55629. Ó, deixa eu ver se está a quantidade certinha. Pronto. Aí você coloca a interrogação e o texto. Gostaria de agendar uma consulta. E aí, onde tem espaço, você troca por código porcentagem 20. Você coloca esse código aqui, ó, porcentagem 20. Certo? Ó, fazendo isso, você copia o link e testa para ver se vai funcionar. Ó. Abriu o WhatsApp aqui, certo? Então tá funcionando. Pode fechar. E aí, dessa maneira é que você consegue fazer com que o link funcione, né? Para que o botão a pessoa clicou, abre o WhatsApp. E aí você pega aqui, ó, e coloca em todos os botões do site, certo? Vem aqui em link, ó. Troca em todos. E aí, se você não quiser que essa página seja, né, alterada pela página do WhatsApp, você vem aqui em opções do link, abrir uma nova janela. Repete o processo. Eu poderia ter feito isso desde o início, né, nos outros botões, mas não fiz. Então, ó, é assim que você vai alterando. E aí, feito isso, você tem a landing page pronta. Eu vou publicar ela aqui agora e vamos dar uma olhadinha. Para visualizar ela na web, você vem aqui nesse olhinho e clica. Feito isso, ó, você tem aí a sua página pronta. Ok? Uma landing page bonitinha, toda configurada. E agora o próximo passo a partir daqui é responsivar. Só que eu não vou fazer porque o vídeo já está com mais de 1h40. Então eu não vou fazer essa etapa. Mas o responsivo é você basicamente alterando aqui as versões
E alterando o tamanho, alterando o posicionamento. Como, por exemplo, essa imagem aqui, você pode colocar ela aqui embaixo, centralizar esse container, diminuir o título, e aí você vai estilizando para as versões tablet e celular. Basicamente isso, para que você conclua o responsivo. Agora, o próximo passo, supondo que você concluiu o responsivo também, qual que é? É o de publicar na internet. Como que a gente pode fazer isso? Muito simples. Você vem aqui, ó, sair para WordPress, volta aqui, né? Vem para o WordPress, você vai adicionar um plugin. Adicionar plugin. WP, né? WP Vivid Backup. Deixa eu só fechar aqui. Não, eu não quis fechar. WP Vivid Backup. Esse plugin, ele permite com que você faça o seguinte. Você vai instalar ele, ativar e gerar um backup do seu projeto, né? Então, ó, estou fazendo aqui a instalação. Assim que ele for ativado, ele vai aparecer aqui embaixo para mim. E aí eu pego esse site, ó, ele já abriu, já caiu aqui para mim dentro do Vivid Backup. Eu venho aqui, ó, e clico para fazer um backup. Depois que você terminou tudo, você usa esse plugin para criar uma cópia do seu projeto. Essa cópia, você vai ir lá dentro da hospedagem, certo? E vai importar esse backup. Ou seja, você vai instalar o WordPress dentro da sua hospedagem, você vai instalar o WP Vivid Backup. E aí, com esse backup que a gente vai acabar de gerar aqui, ó, ele está concluindo. Com esse backup, ó, ele concluiu. E aí eu venho aqui, ó, e baixo ele. Com esse arquivo, eu vou lá na hospedagem e importo. Eu venho aqui, ó, enviar e envio ele. Fazendo isso, você importa tudo que você criou. Você importa usuários, senhas, configurações, plugins. Você importa tudo, o projeto completo. E dessa maneira, você conclui aí o seu trabalho e pode entregar tranquilamente o projeto para o cliente. Então, é dessa maneira que você faz a entrega. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo uma aula específica sobre entrega de projetos. Como que você faz para fazer esse backup e entregar para o cliente, tá certo? Então, é muito simples o processo e eu garanto que depois que você fizer isso, todo o site vai funcionar normalmente como estava funcionando aqui para a gente.